Aconteceu. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez o presidente da República do Brasil. Eu já respondi metade dos meus seguidores no Instagram, ainda falta metade para responder, mas a grande questão aqui é outra. Pelo resultado das eleições, eu sei que metade da população brasileira deve estar muito aliviada. No entanto, a outra metade queria um direcionamento totalmente oposto para o futuro da nossa nação. E é por conta disso que eu decidi gravar esse vídeo estruturado da seguinte forma. Na primeira parte eu vou falar sobre como os governos anteriores do Lula performaram e vou fazer um breve comparativo com o governo do Bolsonaro. Aqui nesse ponto é importante que se frise que o Lula ficou 8 anos no governo de 2003 a 2010. Os tempos eram outros, ele enfrentou só uma crise que foi a crise do subprime, que nem foi diretamente no Brasil, né? Foi nos Estados Unidos. Já o Bolsonaro teve o problema da pandemia e foi nos 4 anos de governo dele. Então foi menos tempo, sofreu um pouco mais, então a gente tem que cuidar para não colocar medidas desproporcionais aí dentro dessa comparação, tá bom? Na segunda parte eu vou falar sobre os riscos que estão no meu radar para esse próximo governo do PT. Na terceira parte eu vou falar o que fazer com o seu dinheiro. E na quarta parte eu vou explicar como eu faço e como eu recomendo que façam investimentos fora do Brasil. Análise passada do mercado. No passado, acreditou-se que o Lula ia destruir a economia do Brasil, mas não foi bem isso que aconteceu. Para analisar a performance passada do governo do Lula, precisamos trazer aqui algumas métricas. Eu selecionei aqui algumas, serão analisados aqui a inflação, o PIB, o desemprego, o desempenho da Bolsa de Valores nesse período e a dívida pública sobre o PIB. E também adicionei no final aqui a cotação do dólar, tá? Então, vamos analisar aqui as métricas. Bom, inflação. A inflação começou lá em 2003 com 9,3% de inflação, depois 2004 7,6%, 2005 6,69%, 2006 3,14%, 2007 4,46%, 2008 5,9%, 2009 4,31%, 2010 5,91%, que deu uma média de 5,79% durante todo o governo Lula. Já no Bolsonaro, a inflação em 2019 ficou em 4,31%, 2020 4,5%, aí a gente teve 2021, né, que houve o reflexo da pandemia, que a inflação foi para 10,06%, e em 2022 5,6% é a previsão. 2022 ainda não acabou, então é uma previsão aqui pelo Boletim Focus. Média dá 6,12%, ou seja, a inflação ficou praticamente igual. Em relação ao PIB, houve uma diferença significativa, lembrando de novo que o Lula ficou o dobro do tempo que o Bolsonaro no governo. Isso dá mais tempo de você plantar e colher resultados. O resultado do PIB ficou o seguinte. Aqui vamos colocar aqui na tela para vocês, mas deu um total acumulado aí nesses 8 anos de 32,62%. Um bom resultado do PIB. Quando o governo Bolsonaro, em 2019, 20, 21 e 22, a gente coloca ali um total acumulado de 5,06%. E em 2020, óbvio, né, pela paralisação da pandemia, que foi um evento que nunca aconteceu igual na história, a gente também tem que considerar que cada vez mais vai acontecer isso, né? Vão acontecer eventos que nunca aconteceram antes, mas houve uma diminuição do PIB, né, de 3,88%, uma retração da economia. Em relação à taxa de desemprego, Lula pegou em 2003 com 12,3% de desemprego e entregou lá em 2010 com 7%. Já o Bolsonaro pegou do Brasil depois ali do período da Dilma, Temer, com 11,93% de desemprego, bem parecido com o que estava lá em 2003, e está conseguindo entregar até agora 8,9% de desemprego. Também houve uma redução legal. Em relação à Bolsa de Valores, também houve novamente um impacto do Covid aqui, mas no primeiro governo a Bolsa performou, no primeiro governo do Lula, 294% de performance. E no segundo governo, 55%. Já o governo Bolsonaro, nos 4 anos de governo, foi 27% de retorno na Bolsa. Dívida sobre o PIB, Lula no primeiro governo entregou a dívida sobre o PIB de 65% do PIB. E no segundo governo, 62% do PIB.
E no governo Bolsonaro, a previsão aqui é que se entregue com 77,6% do PIB. Mais uma vez, as condições não são totalmente iguais, tá? E agora o preço do dólar. Isso aqui, obviamente, fica bem colocado aqui para vocês. Não depende só do Lula, só do seu time econômico. Depende também de fatores externos, economia nos Estados Unidos, enfim. Olha que interessante, o Lula pegou o dólar, estava 3,29 em 2003. E em 2010 chegou a 1,71. E isso significa que o dólar caiu 48,02% no período. Já no governo Bolsonaro, em 2019, o dólar estava 3,71 e agora vai mais ou menos se encaminhando para 5,3 conforme o Boletim Focus, uma alta de 42%. Conclusão, se a gente analisasse friamente os números, não considerando que 2013 a 2011 foi uma época de tempo muito maior de governo do que 2019 a 2022, que as condições em 2013 eram X e agora em 2019 são Y, a gente vê que os números em alguns indicadores são muito parecidos, mas em outros o resultado do Lula realmente se destaca em relação ao do Bolsonaro. Mas isso foi só uma análise, agora eu quero partir para a parte 2 desse vídeo, em que eu vou dizer para vocês quais riscos estão no meu radar referente a esse governo do PT. E para isso eu estou aqui com as diretrizes desse governo, né, e algumas propostas que eu coloquei. Então eu tô aqui com o meu computador com as diretrizes dessa coligação aí do PT, PSDB. Também tô com algumas propostas aqui retiradas diretamente do site, né, do PT. Não é novidade, né, para ninguém de vocês que a visão do PT é uma visão de esquerda, né? É um governo mais assistencialista, mais de Estado inchado, Estado tutelando mais coisas. E, obviamente, as propostas de governo do PT vão ao encontro dessa visão mais de esquerda. Então, aqui uma delas é o reajuste do salário mínimo. Houve, inclusive, um ponto de discussão durante um debate do Lula e do Bolsonaro, em que o Lula falou que o Bolsonaro não corrigiu o salário mínimo pela inflação, enfim. E aqui eu faço uma ressalva, porque isso não necessariamente é bom, né? Vamos trazer um exemplo. Se na minha empresa eu tenho um funcionário, e esse funcionário eu pago ele R$ 1.600 por mês, e ele me traz de valor agregado, ele agrega à empresa R$ 1.700. Se aumentam para R$ 1.800 no salário mínimo, para mim, como empresário, não faz sentido ter aquele funcionário contratado, então eu vou demiti-lo. E isso vai acarretar mais desemprego, então pode sair um tiro no pé. Então esse efeito rebote pode acontecer se o governo errar o peso da mão na hora de corrigir esse valor. Outra proposta aqui do governo é isentar até R$ 5.000, quem ganha até R$ 5.000 isentar de imposto de renda. Essa medida é uma medida excelente para o povo, mas a gente tem que pensar sempre nos dois lados. Com isso, o governo vai arrecadar menos. O governo sempre está precisando arrecadar mais, porque tem dívida para quitar, enfim, tem o déficit da Previdência de R$ 1 trilhão. E da onde vai sair dinheiro para isso? É aí que entra mais um ponto. E também tem a manutenção dos R$ 600 daquele Auxílio Família, com uma previsão ainda de acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos. Mais uma vez, da onde vai sair dinheiro para isso? Adivinha? Analisando essa situação, essas propostas, considerando também a situação arrecadatória do Brasil, eu vejo que essa conta vai pesar no bolso da parte mais rica da população. Inclusive nas diretrizes do PT aqui, eles colocam várias vezes sobre os mais ricos, mas quem são os mais ricos? Por enquanto isso é um termo muito subjetivo, né? É uma incógnita. Agora a gente tem que pensar no seguinte: já se ventilou ainda no governo Bolsonaro a possibilidade de tributação dos dividendos. Eu acho que isso fatalmente vai acabar acontecendo nos próximos 4 anos. E também vejo que o imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto que já existe, mas ele não é regulamentado, ele vai sim sofrer algum tipo de regulamentação. Mas que, a exemplo do ajuste do salário mínimo, isso não necessariamente vai ser uma coisa boa para o Brasil, porque, tomando como exemplo o que aconteceu na Argentina, quando ventilou-se aumentar os impostos dos ricos, houve uma grande evasão de dinheiro para o Uruguai. É isso que acontece, provavelmente vai acontecer aqui no Brasil, quando mencionarem essa possibilidade de tributação aos mais ricos,
a galera vai começar a tirar o dinheiro daqui. E para finalizar essa parte, eu já vejo como uma solução, uma possível solução, não 100%, né, mas colocar um pouco do seu capital ali em criptoativos ou também em previdência privada. Lembrando uma coisa aqui importante, o Lula tem 5,5 milhões de reais em previdência privada. Então, vamos pensar estrategicamente aqui que dificilmente ele daria um tiro no próprio pé. Então é muito possível que em previdência não teremos alterações. Se você não entende ainda como funciona direito o sistema de uma previdência privada, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês assistirem um vídeo que eu fiz específico sobre previdência privada, explicando tudo sobre o funcionamento. Então nosso futuro ainda está nebuloso e agora a gente parte para a parte 3 do nosso vídeo. O que fazer com o seu dinheiro? Se você ainda não tem uma carteira de investimento estruturada, comece pelo seu novo zero. Novo zero é o que eu chamo, aquilo que muitas pessoas se referem como uma reserva de emergência. Se você tem um salário legal e você não tem nada de dinheiro guardado, ou se você ganha mal e não consegue guardar nem 10% do que você ganha, toma muito cuidado porque você está correndo um grande risco de ruína. Estabeleça um novo marco zero para sua vida. Em vez de zero ser o zero mesmo absoluto, comece a juntar 5 mil reais, coloca como meta, vai guardando por mês até chegar lá, depois aumenta um pouco e estabeleça para sua vida um novo zero. Geralmente as pessoas escolhem ali algo entre 6 meses a 12 meses de custo de vida mensal seu para ser o seu novo zero. Depois a gente parte para objetivos de médio prazo, aquilo que você pensa em fazer daqui a 2 ou até no máximo 4 anos. Quero trocar de carro, quero comprar um apartamento, preciso casar. Então esse tipo de investimento você tem que buscar algo conservador, que você não tenha risco daquele valor ser menor no momento do resgate. Então evita investir em fundos imobiliários, em ações ou em algum outro investimento de renda variável, algum fundo, porque como é um objetivo que você já tem estabelecido, você precisa ter essa segurança. E por fim, tem aquele investimento que é lá para o longo prazo, um investimento para o seu futuro. Esse tipo de investimento, sim, você pode partir para ações, para fundos imobiliários, que eles tendem a dar um retorno melhor no longo prazo se você fizer boas escolhas. Aqui também entram investimentos em negócios, né? Você pode participar de negócios na sua cidade, se associar a alguém, ou se você tem uma empresa, também conta o dinheiro que você tem lá, o equity, e também se encaixa em investimentos internacionais, que é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês agora. E isso nos faz entrar na quarta parte do vídeo, que é como investir o seu dinheiro no exterior. Eu sempre recomendo, quando a pessoa já tem um montante acumulado e já começou a formar aquela sua reserva para poder usufruir lá no futuro, você tem que ter uma parte do seu patrimônio em dólar ou em alguma outra moeda forte. Mas há muitos anos a moeda mais utilizada no mundo é sim o dólar. O dólar é utilizado para transações internacionais, para preço de commodity, minério de ferro, petróleo, e não há previsão de que outra moeda venha a substituí-lo. Obviamente isso não significa que isso nunca vai acontecer, pode acontecer, mas o dólar vem se mostrado ao longo do tempo forte. Aqui eu posso citar para vocês o efeito Lindt, que surgiu lá em 1964 de um restaurante nova-iorquino que se chamava Lindt, que ele era frequentado por comediantes e se viu dentro daquele espectro lá, dentro daquele restaurante que ele era frequentado por comediantes e quanto mais tempo de estrada tinha um comediante, mais tempo de carreira esse comediante tinha, maior era a tendência de ele continuar sendo um grande comediante ou dele continuar atuando naquela carreira. Já os novatos, quanto menos tempo tinha, maior era a tendência deles serem expurgados pela seleção natural. E isso funciona com ativos. A gente vê que o dólar é um ativo que ele é respeitado pelo efeito Lindt. Ele existe há bastante tempo, assim como o ouro existe há bastante tempo, e quanto mais tempo ele existe, mais tempo ele é firme, maior a tendência dele durar mais. Bom, por muito tempo investir em dólar era coisa de multimilionário, né? Ou coisa para quem tinha residência nos Estados Unidos ou imóveis lá, visto que esse era um requisito necessário para você abrir uma conta bancária nos Estados Unidos. Mas com o avanço da tecnologia foram surgindo novas possibilidades para que investidores menores também pudessem investir o seu dinheiro em solo americano. E eu quero trazer uma situação hipotética. Digamos que o pior acontece com o Brasil e o Brasil vira uma Venezuela. Isso acontecendo, qual será o destino do real da nossa moeda? Se você não tiver dólar, como é que você vai viajar para outro lugar?
vão aceitar os reais que você tem. Real provavelmente não vai valer nada. Agora imagine que acontece uma guerra mundial, o Brasil acaba, você tem que cair de paraquedas aí em outro lugar. É melhor você ter real na sua carteira, na sua mochila, ou dólar? Qual que é a sua melhor moeda de troca? Entendeu onde eu quero chegar? Então, com isso, eu preciso orientá-lo sobre as melhores opções de você ter o seu dinheiro exposto ao dólar. E uma das melhores opções que eu conheço é através da corretora Avenue Securities. A corretora Avenue é uma instituição americana criada por brasileiros com sede em Miami, na Flórida. E ela foi criada justamente com esse objetivo de facilitar a abertura de portas para investidores comuns em solo americano. Por esse motivo, a base da corretora está situada lá nos Estados Unidos, para poder fazer essa ponte entre os brasileiros e os Estados Unidos. A corretora foi lançada em 2018 e desde lá já contava com mais de 7 mil clientes no primeiro semestre de operação. E eu era um deles. E hoje já conta com mais de 300 mil contas registradas, além de um catálogo variado de produtos disponíveis para alocação com burocracia reduzida. Embora ela seja relativamente nova no mercado, ela já é considerada uma das pioneiras nessa facilitação de investimento. É muito fácil abrir uma conta lá, basta você baixar o aplicativo e seguir os passos. É tudo em português. Depois de ter a conta aberta, eu sugiro que você faça a abertura da sua conta Banking dentro do mesmo aplicativo. São dois tipos de conta que a Avenue proporciona. Uma para fins de aplicação de investimentos e a outra como se fosse uma conta bancária nos Estados Unidos. Essa conta bancária, ela te oferece um cartão de débito que você pode usar em viagens não só para lá, para os Estados Unidos, mas também para outros países. E isso acaba sendo muito bom porque você não usa o seu cartão de crédito aqui do Brasil, que você tem que pagar mais 6% de IOF. Ali você vai pagar o IOF da transação de câmbio, né, para enviar o seu dinheiro para lá, que é de 1,1%. Ok? Com a sua conta aberta, você vai fazer um Pix do seu Banco do Brasil para o Pix da Avenue e o seu dinheiro vai entrar lá em reais. E aqui eu vou colocar para vocês a gravação na minha tela. Você vai clicar em câmbio, escolher a opção real para dólar. Nessa hora você vai ter a opção de fazer câmbio para a conta de investimentos ou para a conta Banking. Clicando na conta investimentos, você escolhe em que pretende investir e em seguida terá a opção de escolher as duas cotações de dólar, uma mais imediata e a outra com um dia de delay. Pronto, com isso você já tem dinheiro na sua conta em dólar. E talvez você ainda esteja se perguntando, tá, beleza, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Grande ponto a se esclarecer aqui é que este é um investimento de proteção. Se o seu patrimônio investido fosse um time de futebol, o investimento em dólar seria um zagueiro. Tendo o seu dinheiro simplesmente na conta e em dólar, você já está sujeito à oscilação do dólar. Caso ele suba, em tese, você está ganhando virtualmente, né? Porque você ainda não vendeu de fato, mas se você resolver vender, você vai realizar aquele lucro. Mas se o dólar cair, aí você em tese estaria perdendo dinheiro virtualmente, porque você não vendeu, né? Não realizou nenhum prejuízo. Mas o importante não é isso. Essas oscilações de curto prazo aí, elas acontecem de forma bastante aleatória. Você tem que se preocupar com o movimento de longo prazo e de ter realmente o seu zagueiro lá protegendo o seu patrimônio. Agora, se você pensa em investir em outros ativos lá fora, como ações ou ETF, aí nossa conversa levaria a outro rumo. E isso seria um assunto para outro vídeo. Mas, caso você queira, eu posso ajudá-lo com isso. Basta me mandar uma mensagem no meu Instagram, que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, que aí a gente conversa no privado e eu apresento para você o meu trabalho de forma personalizada. Agora me conta, quais são as suas expectativas em relação ao Brasil? Era isso que você queria? O Lula eleito? E onde você vai colocar o seu dinheiro agora? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer um diálogo legal e contem comigo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!